Olá, gente, tudo bem? Bom dia. A gente está aqui testando a live antes de chamar o Eugênio para ver se está tudo certo. Está todo mundo me ouvindo bem? Dá um ok para mim nos comentários se me ouvem bem, para a gente já poder fazer o convite ao Eugênio para ele entrar e está tudo arrumado para ele. Me digam do áudio se está ok. Ok, que bom. Então, vou mandar o convite para o Eugênio agora, para a gente poder dar início à nossa live. Me deem um minuto aqui para eu copiar o link para ele. Pronto, o Eugênio já está convidado, agora é só esperar ele entrar. Vou mandar aqui mensagem. Essas tecnologias para historiador não é muito tranquilo, né, gente? Vocês devem imaginar. Eu falei, para fazer a live tá tudo bem. O problema é o medo de alguma coisa dar errado. Mas eu tenho certeza que com vocês ajudando aí vai dar tudo certo. Quero agradecer, já estou vendo aí o Fabiano, gente, Fabiano Seixas, quero agradecer porque a ajuda dele foi essencial para a gente descobrir esse programinha e conseguir fazer essa live tão especial para a gente, para falar sobre o aniversário da cidade, porque afinal de contas a gente não ia deixar esse 28 de março passar em branco, apesar do momento que a gente está vivendo. Então, na verdade, essa live é uma oportunidade que a gente tem para conjuntamente, essa era a minha ideia, a gente poder conversar de fato e não ficar aqui apresentando, falando sozinha, ou eu e o Eugênio apenas conversando, para que vocês mandem perguntas. Então, por favor, participem da live, mandem suas sugestões de temáticas que vocês queiram saber. Eu separei algumas imagens interessantes aqui para vocês, mas perguntem também, tá, gente? Eu sei que tem muita gente que tem dúvidas sobre o 28 de março, sobre o 29 de maio, a gente vai conversar sobre tudo isso. E aí o Eugênio vai estar aqui para poder responder, e eu também, com certeza. Beijo, Cris, obrigada por estar aqui com a gente. A gente pensou nessa live, gente, justamente para não deixar passar em branco. Porque para a gente, olha, Eugênio entrando, olha o Eugênio aí, pessoal. Eugênio, querido, muito obrigada por ter topado essa iniciativa. Eu estou contando para quem está em casa quanto essas tecnologias para a gente elas não são familiares, o quanto a gente está se esforçando para fazer ficar bom, né? Obrigado pelo convite. Está me ouvindo? Espera aí, deixa eu aumentar meu som, porque eu acho que é porque está baixo. Pode falar. Ih, está baixo demais para mim. Vocês ouvem, Eugênio? Fala com eles para ver se eles estão te ouvindo, Eugênio. Estão me ouvindo? Fala mais pertinho do microfone. Vocês estão ouvindo o Eugênio, pessoal? Consegue me ouvir? Está bem baixo. Espera aí, deixa eu ver o que os meninos estão falando aqui. Os assessores, o dele está baixo. O seu está baixo, Eugênio. O pessoal está pedindo para você dar uma olhada aí. Fala de novo. Oi. Tá, vai de novo, que eu acho que está melhorando. Oi? Está ouvindo? Ah, agora sim, melhorou. Melhorou? Então tá legal. Ainda está um pouquinho baixo, mas está bem melhor do que estava, né? Muito baixo, o pessoal falando. O áudio do Eugênio está muito baixo. Ah, aumenta no seu próprio teclado, vê se você consegue aumentar. Acho que agora vai. Aumentou? Um pouco, ainda está baixinho. Está ouvindo? Eu com fone estou conseguindo ouvir, mas o pessoal de casa, como é que vocês estão, gente? Ainda continua baixo? Dá um ok aí. Eu acho que ainda baixinho. Vamos ver, por que será que está baixo? O seu está conectado tudo direitinho, Eugênio? Tá. Não dá para ouvir.
O seu tá bem baixo. Vamos só um pouquinho. Tá baixo ainda? O Felipe tá falando para você falar mais perto do microfone da fonte. O problema é que eu tô falando direto com o computador e o meu... Desse microfone aqui, ó, esse aqui, ó, o do fone. Vê se o seu tá perto da sua boca. Vê agora, tá? Melhor. Melhorou? Para todo mundo? Melhorou para vocês, gente? Para mim continua um pouco... Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui no áudio dele. Não, que eu deixei mudo. Eu não consigo... Talvez a proximidade do microfone. Eu não consigo mexer mais no áudio dele. É só isso mesmo. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa. Áudio. Padrão. Deixa eu tô olhando aqui. Grupos de microfone. High definition. Bom dia, já na escuta. Vamos começar, ver se começa. Vamos começar para ver se o pessoal está ouvindo a gente. E vocês que estão aí, gente, deem um retorno para a gente nas mensagens, se vocês nos ouvem bem. Tanto a mim quanto o Eugênio, tá bom? Pode ser? Eu fico esperando. Ele está usando o computador. Acho que ele tem que falar perto do microfone do computador. Mas ele está de fone, Roseline. Ele está com fone. Está como eu, com fone também. Tem que ficar testando. Né? Quê? Tem que ficar testando. Bom dia. Estão falando que estão me ouvindo. A você não. Vamos fazer o seguinte, então, gente. Eu vou desconectar essa live aqui para tentar melhorar o som do Eugênio. Vou ver aqui como é que eu posso fazer. Fabiano, qualquer coisa, fica comigo no WhatsApp. É isso. Fabiano acabou de me mandar mensagem aqui no WhatsApp. Deixa eu ver aqui como é que você pode... Tem que mexer no ícone do volume ao lado do monitor. Vamos lá. A do gente está um pouco longe para escutar. Não, nós testamos, Fabiano. Testamos ontem, estava ok. Testei com a Letícia e a Larissa. Mas espera aí, o Fabiano vai dizer para a gente o que você pode... O som do computador, o alto-falante, você já botou em 100, no máximo? Cara, se botar em 100 aqui, fica muito alto. Para você, né? Eu não consigo nem ouvir você, tão alto que fica, entendeu? Entendi. 50. Espera aí. Rapidinho que eu tenho uma opção de áudio aqui, gente. Eugênio, dá um alô aí, vê se melhorou. Fala. Melhorou, não melhorou, pessoal? Ouviram? Eu tô ouvindo bem agora. Bem melhor agora. Bem melhor para mim. E pro pessoal? Eu tenho umas opções de áudio aqui. A gente está melhorando. Deixa eu tentar esse último aqui. Áudio. É a última opção que a gente tem. Dá um oi para eles, Eugênio, para ver se melhorou. Bom dia. Para mim agora tá ok, gente. E para ele? Acho que melhorou um pouco. Estou ouvindo ele perfeito. Então, estamos ok agora. E as pessoas também? Eu te ouço bem. Só deu uma cortadinha, mas eu te ouço bem. Mas vamos lá, gente. Vamos começar. Qualquer coisa, se vocês ainda continuarem com problema de áudio, vocês falem aí. Tem o pessoal do arquivo em casa acompanhando tudo para poder dizer para a gente, tá? O que eu quero mostrar para vocês, primeiro, agradecer o Eugênio e falar para vocês que Eugênio é um grande parceiro do arquivo. Muitos de vocês que estão aqui já conhecem o Eugênio, que é professor, pesquisador da nossa história. O último livro do Eugênio, gente, foi esse livro aqui,
Vivendo em Tempos de Tirania, que eu quero compartilhar com vocês, ó, compartilho agora na tela. Esse livro, o Eugênio lançou, foi meados do ano passado, Eugênio? Foi, né? Mas foi meados do ano passado. É um livro muito interessante, porque ele fala justamente sobre campos no século XIX, por isso que eu achei que a Eugênia era a pessoa certa para poder falar com a gente hoje sobre o 28 de março, sobre campos nesse período. Então, a gente vai começar. A primeira questão que eu gostaria que o Eugênio trouxesse para vocês é: quando a gente fala que Campos foi elevada à categoria de cidade 28 de março de 1835, a gente está falando de que Campos, o que era essa vila para ser transformada em cidade, Eugênio? Dá um panorama para o pessoal que está em casa, qual era a configuração política, econômica dessa Campos que virou cidade em 28 de março de 1835. Então, primeiro queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui falando, né, sobre esse processo. E agradecer também às pessoas que estão em casa participando do debate. Mais importante que o evento em si é o processo histórico que o antecede. Está dando para ouvir? Está dando para ouvir, gente? Eugênio, eu estou ouvindo. Então tá. Então, mais importante que o evento em si, né, da elevação de Campos da condição de cidade, é o processo histórico que o antecede. O fato de que durante 100 anos, Campos vivenciou uma situação ambígua. Eugênio, para aí que agora o seu áudio realmente foi para longe, ficou longe. É como se você tivesse tirado o microfone. Não tirei, estou aqui parado. Estão ouvindo? Gente, vamos fazer o seguinte, eu acho que é melhor a gente adequar o som do Eugênio, porque do jeito que tá muito baixo. Eu tô vendo que tá todo mundo falando que não tá, só tem a Angélica falando que tá ouvindo ele bem, a Angélica que tava louca para te ouvir. Me deem 10 minutos, eu vou ver aqui com o Fabiano e com o restante do pessoal. Eu tô vendo que a Cristina tá aí também, nossa presidente. Tem muita gente falando que não está conseguindo ouvir o Eugênio. Põe o microfone mais perto. Então, vou ver o que dá para a gente fazer com relação ao microfone do Eugênio aqui. Isso, e vou refazer a live. Então, me deem 10 minutos mais ou menos. Daqui a 10, 15 minutos a gente volta. Aí eu vou encerrar essa daqui, mas daqui a pouco a gente está de volta, tá bom? Eu vou ficar com o Eugênio lá para poder. Aqui também, para tentar consertar. Daqui a pouco a gente está de volta. Tchau.
Então, aí estamos todos. Eugênio, dá um alô agora. Tomara, tá ouvindo? Eu estou ouvindo perfeitamente. Tomara. Pessoal, a Rocelina está falando, Eugênio, fecha a live e atende o celular. Estou te ligando. Você estava com a live aberta. Você também tem que fechar aí. Pessoal, todos ouvem Eugênio agora normal? Me ouviram? Roceline, dá um ok, porque para mim tudo parece bem agora. A gente tem muito amigo, Eugênio. Roceline estava te ligando para solucionar o problema. Sim, sim. Bernardo falou que sim, que agora melhorou, melhorou. Que ótimo. Então, pessoal, eu vou voltar na pergunta que eu tinha fazendo. Edmundo também mandou um ok. Eu vou voltar na pergunta que eu tinha feito para o Eugênio. Eu tinha pedido para ele falar um pouco sobre campos nesse século XIX, quando a gente está falando dessa elevação à categoria de cidade em 1835. Porque vocês vão ver que, na verdade, isso está respondendo a um processo que tem a ver com o nosso desenvolvimento econômico, o nosso desenvolvimento político. Então, o Eugênio vai falar para vocês um pouco sobre isso. Vai lá, Eugênio. Ah, estou falando que o volume está baixo. Voltou a ficar baixo, Eugênio? Não. Naquela antes estava bom. E agora? Ah, você solucionou o problema. Não, naquela hora que você mexeu. É mau contato, então, na sua saída. Não. Quando você mexeu aí, melhorou. Isso. Aí. Perfeitamente. E o pessoal, tá ouvindo? Pessoal, todos ouvem? Normal? Estão ouvindo? Tá, perfeito agora. Letícia, Larissa, deem um ok na live também, porque fica mais fácil eu ver aqui na live do que no WhatsApp, tá bom? Agora tá ótimo. Podemos ir finalmente. Tá. Então, bom dia. Obrigado pela presença. Então, mais importante do que o evento em si, o fato, elevação de campos à condição de cidade, é a gente se ater a um processo que se inscreve numa média longa duração. Pouca gente sabe, mas Campos, durante um bom tempo, pertenceu tanto ao Rio de Janeiro quanto ao Espírito Santo. Do ponto de vista territorial, militar e até mesmo em alguns momentos administrativo, Campos pertencia à província, à capitania e depois província do Rio de Janeiro. E do ponto de vista jurídico, né, e até mesmo político, em alguns momentos Campos pertenceu ao Espírito Santo. Isso vai se estender de 1732 por aí até 1832, quando Campos consegue finalmente o desmembramento do seu distrito, porque Campos, na verdade, era um distrito do qual participava também a vila de São João da Barra, a vila de Campos e de São João da Barra. Elas eram parte de um distrito, esse distrito estava sob a jurisdição do Espírito Santo, mas pertencia também ao Rio de Janeiro. E você vai encontrar muitos registros históricos em que, ora, Campos é do Rio de Janeiro, ora, pertence juridicamente ao Espírito Santo, e o próprio governo, né, tanto da coroa quanto o governo imperial posteriormente, mantiveram essa situação ambígua em relação à cidade. Ora empurravam Campos para votar no Espírito Santo, ora puxavam Campos para fora do Espírito Santo. O que nos interessa aí é entender que essa situação ambígua vai marcar um pouco a angústia dessa elite aqui, principalmente na virada do século XVIII para o XIX. É a partir do século XVIII e XIX que essa ambiguidade começa a incomodar bastante a determinados setores econômicos e sociais da cidade. Principalmente as elites políticas constituídas pelos chamados homens bons. E esses homens bons aqui da cidade, na realidade, eram homens que exerciam o poder político, mas também econômico, porque isso se confundia nesse momento na cidade. Eles eram, em sua grande maioria, proprietários de terra, de escravo, produtores de açúcar, ou pessoas que eram ligadas a ele. Evidentemente que nós vamos ter exceções, mas, em grande parte, eram eles.
E são eles que vão estruturar o projeto de tentativa de desmembramento da Vila de São Salvador, ou do distrito, né, na verdade da Vila de São Salvador, do Espírito Santo. Porque Campos estava, de alguma forma, anexado ao Espírito Santo, e aí vem um problema, que a cidade de Campos era mais rica do que a cabeça da comarca, que era Vitória. A cidade de Campos sempre foi uma cidade rica a partir da virada do século XVIII para o XIX. E durante o século XIX, isso aí você vai encontrar no livro da Fátima Gouveia sobre o Império das Províncias, você vai encontrar no trabalho da Sheila, você vai encontrar no próprio trabalho da Rafaela, que está aqui, no meu trabalho, e diversos outros, mostrando que dentro da constelação de cidades que compunham o painel da província fluminense no século XIX, Campos era, com Niterói, a mais poderosa e rica, e competia até com Niterói em termos de influência política e de projeção social e econômica, né? Então, isso aí a elite começa já a perceber na virada do século XVIII para o XIX, e é essa elite política aqui, capitaneada por um determinado grupo, né, que eu chego a falar muito sobre isso no Vivendo em Tempo de Tirania, que vai levar à frente o projeto de desligar Campos do Espírito Santo. E vai alegar para isso que Campos tinha uma identidade própria e era uma identidade mais vinculada ao Rio de Janeiro do que propriamente ao Espírito Santo. E que essa identidade de Campos se marcava pelos acordos comerciais com o Rio de Janeiro, que eram realmente grandes. Nós já temos uma série de trabalhos produzidos tanto no âmbito da UFES, da Universidade do Espírito Santo, quanto no âmbito da Universidade Federal Fluminense, quanto da UFRJ, que mostram que realmente havia um comércio muito forte. Isso já vem desde o trabalho da Sheila, do Márcio, de vários outros historiadores, mostrando que havia um comércio muito forte entre Campos e o Rio de Janeiro. E realmente havia. Só que a literatura historiográfica produzida nas últimas décadas, essa literatura se centrou muito na relação e na conexão de Campos com o Rio de Janeiro e desconsiderou muito as conexões de Campos com o Espírito Santo. A própria elite, ela produzia esse discurso, a elite da época, de que seu acordo comercial era com o Rio, suas ligações históricas seriam também com o Rio, e de que tinha até laços e relações de amizades, enquanto que com o Espírito Santo havia uma inimizade, uma competição, uma concorrência, uma rivalidade, a ponto de colocar diversos apelidos nos capixabas, como colocavam o apelido de comedores de formiga, de que lá era habitado por índios antropófagos e etc. e tal. Então, na realidade, você tem um discurso que vai sendo construído nesse período, um discurso que cada vez mais liga Campos ao Rio de Janeiro, demoniza suas relações com o Espírito Santo, e engraçado é que esse discurso vai ter uma serventia estratégica para depois angariar, para depois solicitar ao imperador apoio no processo de desmembramento dessa saída de Campos do Espírito Santo e da anexação definitiva de Campos ao Rio de Janeiro, só que definitiva entre aspas, visto que, quando chega por volta de 1850, Campos percebe, fica muito claro para Campos que não vai ser a capital, isso já desde 1834, que a capital da província do Rio vai ser estabelecida em Niterói, e Campos, de certa forma, leva uma rasteira. Veja que em 1834, antes da elevação de Campos à condição de cidade, né, Campos leva uma rasteira, a capital fica em Niterói, você encontra alguns documentos em que mostra a elite daqui via monitor, via imprensa, tentando convencer de que Campos era o melhor lugar para a capital fluminense. Isso é muito interessante, porque era uma tentativa de trazer a capital da província para o interior, entendendo Campos como aquele lugar que comportava as características fluminenses, de verdade. Diferentemente de Niterói, que sofria a angústia da influência dos barões do Rio de Janeiro, de que estava tão ligado ao Rio de Janeiro que se fundia ao próprio Rio de Janeiro, virando uma espécie de quintal. Campos não manteria essa autonomia, seria independente, estaria no interior, era rica, populosa, civilizada, quer dizer, no discurso da elite local. Ela está produzindo uma representação de uma suposta identidade que, na verdade, é o espelho no qual ela se olha. Essa não é a realidade da população naquele momento. É uma população diversificada, é uma população majoritariamente negra, pobre, explorada, que, no entanto, essa exploração, essa negritude, essa pobreza, essa violência
ela não aparece no discurso dessa elite na hora de construir o que ela entende ser a identidade do campista. Quando chega em 1850, por aí, insatisfeita com o tratamento que recebe na conjuntura política da província do Rio de Janeiro, começa a se elaborar com o próprio apoio do Marquês de Paraná, que na época acho que ele era primeiro-ministro, se não me engano, e ele apoia a ideia de Campos vir a se tornar uma província, e chega a se pensar um projeto via Câmara Municipal, através desses homens bons, desses senhores locais, um projeto para desmembrar Campos agora do Rio de Janeiro. Quer dizer, Campos sai do Espírito Santo dizendo que era fluminense, que era ligado ao Rio de Janeiro e que sua identidade era, de certa forma, no Rio de Janeiro. Quando chega em 50, Campos diz que não é do Rio de Janeiro, que Campos tem uma identidade própria e precisa de uma província só sua. E elabora um projeto para se desvencilhar agora do Rio de Janeiro. Eu tenho uma tese meio louca que a gente conversa a respeito, que isso aí é aquela nostalgia, porque Campos foi uma província, ainda que uma província, não era uma província de primeira, não era uma grande província, mas Campos foi uma província, tanto é que em vários documentos do Conselho Ultramarino nós encontramos a expressão província Campos dos Goytacazes. A capitania de Campos dos Goytacazes, Campos não foi uma província, Campos foi uma capitania. Capitania do Campos dos Goytacazes. E se você der uma olhada, você tem o Espírito Santo foi uma capitania, Campos dos Goytacazes foi outra capitania e o Rio de Janeiro uma capitania. Ela era uma capitania entre duas capitanias, só que era uma capitania que não tinha uma projeção como a do Rio de Janeiro e não tinha ainda nesse momento uma grande importância estratégica como teve o Espírito Santo para as Minas Gerais, né? Dentre outras importâncias. Né? Uhum. Então, Campos deixou de ser capitania lá no século XVIII, foi transformado no distrito, passou para a alçada do Espírito Santo e ficou meio que dividida também com o Rio de Janeiro. A própria elite sustentava um discurso de ser do Rio, mas às vezes também, quando interessava, dizia que não era. E eu acho que essa nostalgia sempre ficou muito forte. Se você observar, todas as capitanias viraram províncias e todas as províncias viraram estado. Eu costumo brincar que Campos perdeu essa oportunidade e a culpa é de Benta Pereira, tá ouvindo, Rafael? Estou brincando com isso. Na realidade, aqueles conflitos que aconteceram... Porque para quem está em casa assistindo entender, gente, Benta Pereira... não foi culpa dela. Eu tenho estudado muito Benta Pereira e não foi, não. Na realidade, o caráter combativo da Benta e dos colonos locais acabou servindo também como desculpa para a coroa desfazer da capitania, porque na realidade era um projeto do Marquês de Pombal de centralizar cada vez mais, só que eles se aproveitaram das rebeliões que aconteciam aqui, porque eram colonos muito insatisfeitos, né, que brigavam e que entravam em confronto direto com os assecas. Eles se aproveitaram disso para se desfazer da capitania, transformá-la num distrito e entregar o Espírito Santo. Só que Campos ficou nesse limbo, né? Campos foi para a condição de distrito, mas continuou a se comportar como se uma capitania fosse. Tanto é que, quando você apanha o processo de emancipação da América Portuguesa, as cartas que são enviadas de Vitória e das principais vilas de Campos para o imperador Pedro I, Campos concorre em pé de igualdade. Campos mandava uma carta própria, mandava cartas saudando, mandava cartas apoiando o imperador, dizendo que estaria a favor, etc., desde que, em troca, o imperador se comprometesse também em emancipar, em liberar Campos desse domínio do Espírito Santo e passar definitivamente para o Rio de Janeiro. Então, mostra que... Sabe uma coisa que é muito interessante também, Eugênio? É o desconhecimento ainda das pessoas que estudam as capitanias. Eu estava lendo o Charles Boxer esses dias e estava falando que a capitania de São Tomé virou, na verdade, o Espírito Santo. A gente sabe que tem uma questão de limites que é muito controversa, né? Ali no Rio Itapemirim, no Rio Itabapoana. A Fazenda Muribeca, gente, eu descobri isso recentemente. A Fazenda Muribeca, ela tem uma parte que era na capitania da Paraíba do Sul e uma parte que era na capitania do Espírito Santo. E havia uma disputa em torno disso. Mas você vê o desconhecimento. O Eduardo Bueno, além daquele vídeo dos Goitacás que ele postou esses dias, né? Ele soltou um vídeo também falando que a capitania da Paraíba do Sul, uma pobre capitania, virou o Espírito Santo, como se Campos hoje fosse exatamente ainda esse limbo. Nem Agora, o Rio de Janeiro, nem o Espírito Santo. Né? É muito interessante porque os registros históricos, eles sempre se bifurcam, né? Na realidade, você tem
viajantes, historiadores da época que reproduziam. É parte do Rio de Janeiro. Aí você tem outros que dizem, não, parece que também é do Espírito Santo. É incrível como isso se prolongou, né, no tempo, né? E é muito comum também se reproduzir muito o discurso que a própria elite na época sustentava sobre o que Campos era. Tanto é que muitos dos viajantes reproduzem esse discurso, porque esses viajantes, eles tinham um contato direto e muitas vezes ficavam na casa dessas pessoas da elite. E eram elas que davam muitas dicas sobre o que era, o que não era a história da região. E, evidentemente, também no material do Pizarro e de outros historiadores da época, entendeu? Então, como eu estava colocando aqui anteriormente, esse processo aí é um processo bem complexo, e depois, quando você chega à elevação de Campos na condição de cidade, foi porque passou por todo esse debate. E o ponto que eu acho assim, crucial é entender que essa tentativa de desmembramento não foi à toa. Eu entendo, e eu defendo isso no livro, que é uma estratégia política desse grupo que aqui está, porque eles começam a implicar com esse pertencimento ao Espírito Santo, principalmente eles intensificam essa implicância a partir da vinda da família real para o Brasil, a partir do processo de emancipação da América Portuguesa, principalmente a partir de 1820, que essas animosidades vão ficando muito fortes, muito fortes. E eu penso que talvez eles comecem a perceber, é uma possibilidade que eles comecem a perceber que a conjuntura política está se modificando, que agora você pode deixar de ser uma colônia e se virar um império, o capital político tem que ser outro. Estar na capitania do Espírito Santo, na província do Espírito Santo, correspondia na época a um voto para deputado. Campos era o maior colégio eleitoral do Espírito Santo, por incrível que pareça. Gente. Campos era o maior colégio eleitoral. Os votos no Espírito Santo não tinham muito valor, porque o Espírito Santo era uma capitania menor, se comparada do Rio de Janeiro, uma província menor. Você levar esses votos para o Rio de Janeiro significa um capital simbólico e político muito maior do que se tinha no Espírito Santo. Tanto é que a gente vai observar que essa saída de Campos do Espírito Santo para o Rio de Janeiro, e eu estou pesquisando material sobre as eleições de 1834, 35 por aí, e de como parte dessa elite política já está fazendo 1000 acordos no Rio de Janeiro para conseguir tanto projeção quanto conseguir recursos para a cidade. Basta o exemplo do canal Campos Macaé, que foi aprovado justamente depois disso, em que essa elite que esteve à frente do processo, ela consegue, de algum modo, angariar recursos para a construção de um canal que trouxe muito dinheiro do poder público para a iniciativa privada. Nossa, o que se tem mais é provas do quanto as pessoas se enriqueceram com o canal Campos Macaé, e que, no final das contas, foi um canal que não conseguiu atender as expectativas para a qual ele havia sido projetado. Se você pensar na criação, no pensamento da criação do Liceu, da criação dos engenhos, do investimento na tecnologia do açúcar, tudo isso vai acontecer a partir desse período. E sem falar que essa elite política, depois que consegue se transferir para o Rio de Janeiro, vai conseguir, cara, muitos benefícios, e que a Fátima Gouveia vai chamar a atenção disso no Império das Províncias. Ela vai falar, a elite política de Campos conseguiu muitas isenções fiscais, muitos recursos do açúcar que deveriam ser pagos em tributos ficavam aqui para o próprio município, cara. Então ela vai dizer assim, Campos ficou muito rica por conta de alguns desses tributos, de algumas dessas isenções tributárias que foram conseguidas no âmbito da política, porque Campos, a partir daí, conseguiu eleger também deputados e, em alguns casos, elegeu até presidente de província. E para você ver que o canal Campos do Macaé foi assinado por um presidente de Campos. A questão do tributo do açúcar foi assinado por um presidente de Campos. Quer dizer, eles conseguiram se organizar e ir para o Rio, ter mais força política, tanto em nível regional quanto em nível nacional. E eu acho que esse que é o ponto interessante hoje de se discutir a história local e regional, é pensá-la em termos de conexão. A Neuza está perguntando, Eugênio, em que ponto você acha, a Neuza Regina Barros, que está nos ouvindo desde cedo, ela está perguntando em que ponto você acha que a gente perdeu o rumo da nossa história, esse rumo aí talvez com essas disputas políticas? Eu não acho assim que perdeu o rumo, Neuza, porque não existe um lugar para se chegar, né? Na realidade, a história vai sendo construída todos os dias, todas as horas, né? O que eu penso é que
os projetos são muito diferenciados, em cada época você tem uma elite no poder com um projeto determinado. Eu acho que esses projetos não são democráticos, não tem muitas vezes a participação da população como um todo, ou leva em consideração outras visões de mundo para além daquelas visões de uma elite que se instalou no poder aqui. Então, tanto é que na época, no século XIX, eu trabalho com essa primeira metade do século XIX, mas se você pegar trabalhos como o do Rossellini, como o seu e como outros, eu acho que isso aí vai estar muito claro. O poder sempre passando de família para família. Há grupos de família que controlam o poder em Campos já há muito tempo. Lá no século XIX, isso era fato. Se você apanhar do início do século XIX até a metade do século XIX, que é o período que eu trabalho, mais final do século XVIII e até a primeira metade do século XIX, os nomes se repetem. Avô, pai, filho, neto. Você tem sempre aqueles mesmos nomes na política local. São eles que controlam a Câmara, o Senado da Câmara. Né? São eles que estão ali controlando. São as importantes famílias que dão origem aos baronatos, os barões do açúcar, os filhos deles, e que acabam todos empregados na máquina administrativa, na máquina judiciária, na máquina militar. Todos eles colocam seus filhos ali, até porque os filhos dessa elite faziam direito, medicina, engenharia, mas aqui no caso de Campos, muitos fizeram direito, foram para fora. A primeira geração, como já sugere o José Murilo do Carvalho, fez esse levantamento, a primeira geração estudou em Coimbra, já a segunda geração aqui em Campos também, não, aqui em Campos nem tanto, mas a primeira geração estudou em Coimbra, a segunda geração do Brasil de líderes políticos estudou em São Paulo ou em Recife, a maioria formada em Direito, e no caso de Campos é muito engraçado que Campos insistiu em mandar os seus filhos para Coimbra até pelo menos a metade do século, ou um pouco depois da metade do século. Eu me lembro que naquele livro do Charles Ribeiroli, que ele faz uma visita a Campos um pouco depois da primeira metade do século XIX, acho que é 1858, se não me engano, o Charles Ribeiroli vai fazer esse tipo de comentário. Ele vai dizer assim, nossa, a elite daqui dessa cidade ainda manda os filhos para estudar em Coimbra. Coimbra já está completamente ultrapassada. Na verdade, o ensino moderno não se passa mais por Coimbra. Né? Mas, no entanto, as pessoas daqui não mandam seus filhos estudarem em São Paulo ou em Recife. E aí mostra um pouco do perfil tradicional dessa elite local. Né? E esse é um ponto que eu até levantei, acho que foi no Vivendo em Tempos de Tirania, e na visita do imperador chama atenção para isso. O projeto de criação de um liceu já existe desde a primeira metade do século XIX. Tanto é que quando o imperador vem em 1847, quando ele tinha apenas 21 anos, ele veio para inaugurar o liceu. Na verdade, essa inauguração estapafúrdia, porque você tinha até alguns professores, mas era uma complicação. Faltavam os lugares, faltava realmente uma política consistente de apoio àquelas crianças para estudar, porque havia muita criança da roça que trabalhavam com os pais. Então foi um horror, assim, foi super difícil, tanto é que é só no final do século que vai deslanchar o projeto do liceu, mas no primeiro momento foi muito difícil instalar o liceu, mas principalmente porque as famílias mais abastadas, para ela não fazia muita diferença ter liceu aqui ou não. Os filhos estudavam, já começavam a estudar no Pedro II, ou então estudar diretamente na Europa. Pega o exemplo do deputado Bernardino, que é o deputado com quem eu mais trabalho, porque ele foi um deputado de Campos, que representou o Espírito Santo. Ele foi um deputado que representava o Espírito Santo, mas era nascido em Campos, de uma família riquíssima. Ele sai daqui no final do século XVIII para ir estudar em Coimbra. Depois ele volta, se torna deputado, mas na realidade ele vai ser nomeado juiz, acho que em Macacu, em algum lugar assim. Ele consegue um cargo na estrutura judiciária do Império e ele se torna um político, né, de nome. Ele chegou a lançar um livro que valeria a pena ler, eu tenho esse livro digitalizado, que se chama Os Desafios que a Vila de São Salvador enfrenta para a sua prosperidade. Se você lê, é de uma atualidade Olha, absurda. gente. Ele é um livro interessante, ele lista 10 ou 12 desafios, e no final do livro ele diz: a solução para a Vila de São Salvador é se tornar a cabeça da comarca do Espírito Santo, se tornar a capital do Espírito Santo. E ele era um deputado que representava o Espírito Santo, embora tivesse nascido em Campos, né? Mas era de uma família muitíssimo rica. Poderosa. Então, né? como ela coloca assim, aonde que Campos perdeu o rumo? Eu não acho que perdeu assim, exatamente o rumo,
eu acho que foram feitas escolhas que decorreram de projetos que estavam na mão de determinadas elites da cidade. Pego o exemplo, eu costumo dizer que Campos teve 3 grandes ondas de desenvolvimento, eu falo para o aluno, de possibilidade de desenvolvimento, não desenvolvimento. 3 grandes ondas de possibilidade. Na virada do século XVIII e XIX, que é o boom do açúcar, né? Com a crise do açúcar no recôncavo da Guanabara, Campos começa a se projetar e se torna, assim, uma grande referência de produção de açúcar. Tanto é que é daí que vem a fortuna do nosso baronato, que vai se instituir aqui na primeira metade do século XIX. Depois você tem a guinada para o engenho central, para as usinas, na virada, já aí na segunda metade do século, indo para o início do século XX, que é aquele boom também das usinas, e depois você tem o boom do petróleo. Agora, o grande problema é que a riqueza nunca foi distribuída, como no Brasil. A riqueza em Campos sempre ficou muito concentrada. E as estratégias dessa concentração são as mais variadas e depende de cada contexto histórico e dos jogos de poder das conjunturas políticas de uma época. Então, você vê, esse último boom do petróleo, a gente fica sempre com a impressão que Campos não cresceu nada, que Campos parece que não saiu do lugar. Pelo menos essa é a impressão que as pessoas têm. Muito embora eu acho que isso requer ainda uma pesquisa mais firme e consolidada para mostrar como era antes, como é depois, como poderia também ter sido, né, evidentemente. Eugênio, a Camila e a Terezinha estão pedindo, TT maravilhosa, estão pedindo para você repetir o nome do livro do deputado. Eu vou depois passar para vocês de cabeça que é um livro... O nome do livro dele, do deputado José Bernardino, é sobre os desafios que enfrenta a Vila de São Salvador, do Campo dos Goitacazes, para a sua prosperidade. Depois eu passo o nome para elas, e você pega aí que eu passo o nome. Eu tenho o livro, eu vou disponibilizar na rede. É um livro maravilhoso. Eu coloquei aqui o nome dele, gente, José Bernardino, e depois a gente tenta achar um link de download. Aí, ó, o Genilson acabou de colocar para vocês. Genilson maravilhoso. Obrigada, Genilson. Isso. Eugênio, esse livro é maravilhoso, esse livro é muito pouco conhecido e muito pouco trabalhado. Eu não entendo por que ele foi tão pouco trabalhado, né? Mas ele é um livro riquíssimo, ele apresenta um painel dessas dificuldades enfrentadas pela Vila de São Salvador no início do século XIX. Muito embora, evidentemente, que tem que se problematizar o olhar dele, o filtro dele de um homem branco, claro, de classe alta, que vê a vida social por uma perspectiva muito diferente daquelas pessoas que estão à margem da sociedade nesse momento, que não são poucas, são muitas, e esse é uma questão assim que a gente está caminhando hoje muito bem, e dou meus parabéns a você, e é um grupo de historiadores no qual eu digo humildemente assim, que eu me incluo, em que a gente está, de algum modo, dando uma guinada nas produções e nas representações sobre o que era a história dessa região naquele período, porque durante muito tempo se predominou uma determinada visão, né, sobre o que seria a história dessa região, e hoje a gente está dando uma guinada, a gente está tentando trabalhar com outras conexões e dar vozes àqueles que não tiveram voz, trazer os silêncios dessa história, né, denunciar os projetos de esquecimento. Eu acho que isso vem sendo feito em larga medida por um bom grupo de historiadores, né? Por que estou falando isso? Estou falando isso porque a gente está num momento crucial, um momento que a gente precisa entender a região e o lugar onde a gente vive. E a gente só vai entender não só a partir da nossa experiência imediata, a partir também do que tem sido produzido sobre o nosso itinerário, sobre o caminho que percorremos para chegar até aqui. E tem sido produzido muita coisa boa, muita coisa relevante, muita coisa importante, muitos livros, muitas pesquisas importantes. Eu costumo dizer que hoje há um quarteto fantástico de produção em Campos. Um é o Arquivo Público Municipal, que você dirige. Outro é a Universidade Federal Fluminense, né, com destaque aí para o LAIRP, né, que é o Laboratório de História Regional. Outro é a UENF, né, que também tem uma produção fantástica sobre a região, com destaque aí para o trabalho que a Tereza Peixoto e a Simone Teixeira desenvolvem sobre história e patrimônio. E também temos o Instituto Federal Fluminense, com uma produção também muito interessante, que podemos destacar aí trabalhos como o do Rodrigo Rossellini e do próprio Tiago Eugênio, que acabou de defender uma tese interessantíssima sobre vida literária no final do século XIX, e o Rodrigo, que lançou um livro que eu considero também maravilhoso, imprescindível para quem quiser entender educação nessa região,
que se chama Formando os Cidadãos Fluminenses, e ele acabou de defender uma tese que dá continuidade ao debate dele sobre a educação das primeiras letras, educação primária, na virada do século XIX para o século XX. Você tem trabalhos como o do Aristides Sofiati, que dispensa apresentação, na verdade nem são trabalhos, é uma obra vastíssima, né, em que você tem aqui o Noroeste Fluminense, o Aristides, ele é uma puta referência para todos nós. Na realidade, eu acho que ele que dá o pontapé de todo esse trabalho que nós estamos desenvolvendo hoje, com um olhar original, um olhar antecipado, um olhar extemporâneo sobre a história regional, dando voltas, e muita gente da academia que ficou aí dentro das fronteirinhas, dentro dos limites, etc. O Aristides vai lá e faz um trabalho maravilhoso. Esse exemplo aqui do trabalho que vocês desenvolvem no arquivo, como o seu livro sobre Benta Pereira e a documentação que você traz dela, que é extremamente importante para a gente. O trabalho que vocês desenvolveram sobre Alberto Lamego, através da imprensa, destacando aí os trabalhos como o do Felipe e da Letícia. O do Felipe falando sobre a peste, cara, em Campos, em 1855, como o trabalho do Sérgio Risso fala também. Se você lê lá sobre a peste, dá para você fazer altas comparações com o que nós estamos vivendo hoje. Se você pega o trabalho do Sérgio Risso e você pega o trabalho do Felipe, você tira dali não lição, porque a história não está aqui para dar lição, mas está aqui para te obrigar a uma reflexão, te levar a uma reflexão. Né? Ensina a partir da reflexão. Você pega os trabalhos deles, são trabalhos incríveis, porque no final, ao ler os trabalhos, o que você percebe? Não há como enfrentar pestes, vírus, com atitude individual. Você só consegue a solução através da mobilização da coletividade. Nesse momento, é ter uma perspectiva de que viver em sociedade é viver na interação. Não tem como fugir disso. Não tem como resolver o seu problema da peste e achar que você vai estar fora da pandemia. Eu estou resolvendo o meu aqui, cada um se vire e arrume o seu. Não vai. O vírus não conhece classe nesse sentido, muito embora ele vá atacar determinadas classes, como acontece no século XIX. Quando você vai falar do cólera morbus, são os pobres, os negros, os escravos, os mais atingidos. Aqui, estou compartilhando com eles agora. Estou compartilhando com eles agora na tela, Eugênio, exatamente isso. Eu já tinha deixado separado, porque essa semana nós postamos um texto do Felipe na página do arquivo sobre a epidemia do cólera em 1855. Quem quiser mais informações, gente, o texto está muito legal aqui na página do arquivo. O trabalho dele é bem bacana. Muito bacana, muito competente. E aqui, gente, vocês têm um anúncio de jornal que foi publicado no Monitor Campista quando o vírus estava começando a se disseminar aqui em Campos. Percebam as familiaridades com que a gente vive hoje, é impressionante. Eu falo para vocês a ponto de ficar arrepiada aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ler em casa, eu espero que sim, mas é de uma circularidade, né, Eugênio? A história que nos impressiona. Eu falei desse quarteto aqui, mas gostaria de destacar também que esse quarteto também não é nada. Se você não tiver um instituto, você não tiver instituições que possam trabalhar com a preservação, a divulgação e muitas vezes até a produção também. Que eu acho que é o trabalho que hoje se desenvolve aí com o Genilson, a Silvia, o Instituto, a própria Carmen, no Instituto Histórico Geográfico de Campos, né, em que eles fazem um trabalho de divulgação da produção, todos os níveis. De memorialistas e historiadores, eles levam para lá, eles trazem para o debate, eles são incansáveis. Eles fazem um trabalho de renovação também da leitura sobre o que é a história dessa região, muito importante para a gente que está ali dentro da academia, num outro nível, numa outra discussão de produção, né, num outro universo de produção, mas ali também se produz, se faz circular, se faz debater, discutir, etc. e tal, como o trabalho das meninas também, que discutem a cultura popular, os folclores, etc., para livros infantis, como no caso da Carmen e da Silvia. Eu acho que a gente tem trabalhos assim fantásticos que as pessoas poderiam estar lendo mais. É incrível como que vereadores, muitas vezes até mesmo prefeitos, políticos, autoridades de Campos conhecem quase nada sobre a cidade, do ponto de vista realmente histórico. O que eles conhecem muitas vezes são fatos muito soltos, não só eles, a população como um todo. Mas eu sei que tem muitos professores fazendo um trabalho legal hoje com as crianças. A gente vê isso. Tanto é que existem os cursos que a própria prefeitura dá via Secretaria de Educação para atualização e para levar as informações que estão sendo produzidas. Tá aqui com a gente. E tem muito professor antenado.
Tem muito professor trabalhando isso nas escolas, renovando. Eu acredito que talvez num futuro mais à frente a gente vai encontrar uma geração com uma leitura um pouco mais crítica, com uma leitura um pouco mais rica sobre o que foi o passado dessa região, né? E, no entanto, você tem assim, tem que ler, tem que estudar. Existem essas produções. Tem esse livro aqui, A Sultana do Paraíba, da Heloísa Manhães, né, que trata também das reformas urbanas no final do século XIX, início do século XX. Você tem esse livro que também foi publicado agora há pouco tempo, da Jaqueline de Olindo, sobre o negócio da mídia no interior, que é um livro interessantíssimo que fala sobre jornalismo, sobre empresas, sobre mídia no interior, e ela hoje está pesquisando um pouco sobre isso. Eu estou dando assim alguns exemplos. Tem o meu próprio livro também, que é uma ficção histórica, que é A Visita do Imperador, que já há um tempo atrás aí eu publiquei. E eu também, eu e você temos alguns artigos, outros colegas têm artigos produzidos. Gente, existe uma produção grande hoje. Tem um trabalho que a TT Peixoto, que a TT Peixoto organizou um tempo atrás sobre Saturnino Brito. Cara, mas é muita coisa que foi produzida. Eu acho que falta muitas vezes a leitura, o interesse sobre isso, né? E às vezes também a divulgação, que às vezes a gente peca também por não divulgar mais, né? Mas essa live aqui, gente, é nesse sentido também, é nos aproximar nossas pesquisas. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem pergunta aqui do Edmundo, a gente já vai para ela, mas eu queria compartilhar com quem está em casa, Eugênio, para você poder falar sobre isso também. Um mapa e um documento, e eu queria que a gente refletisse coletivamente. Eu acho que quem está em casa vai adorar ver isso. O primeiro que eu quero compartilhar com vocês, gente, é o mapa de Campos em 1835, que foi publicado originalmente no Alberto Lamego, e mostra para a gente, no momento da elevação de Campos à categoria de cidade, o que era essa cidade, pelo menos esse núcleo central. Esse mapa está publicado no Alberto Lamego e eu fiz questão de trazer para vocês, justamente para que vocês pudessem ter ideia da configuração, pelo menos do que a gente chama ali da malha urbana, da nossa região, tá certo? E o outro documento que eu falo que é a certidão de nascimento de Campos, e essa live foi muito na tentativa da gente poder discutir sobre isso, eu e Eugênia, a gente conversa sempre, é esse documento aqui, gente, que eu falo que é uma das maiores riquezas que a gente tem. O documento ele foi restaurado pelo Arquivo Público, único laboratório de restauração, faço sempre questão de frisar, no interior do estado. E o que eu queria mostrar para vocês, deixa eu achar aqui, ó, essa, gente, é a certidão de nascimento de Campos. Essa é uma ata de posse da Câmara de 1º de janeiro de 1653. Então, vejam bem, a gente comemora o aniversário de Campos em 1835, né? 28 de março de 1835. Sendo que, em 19 de maio de 1677, nós já havíamos sido elevados à categoria de vila, né? Havia sido instituída a vila pelo Visconde de Asseca. Como o Sofiati sempre fala, do ponto fora da curva. O ponto fora da curva, a meu ver, é que muito recentemente nós tivemos acesso a esse documento, que voltou para o arquivo agora, que mostra que o povo que aqui vivia, que chamava isso daqui, na verdade, de povoado, em 1652, em dezembro de 52, se reuniu e resolveu eleger uma Câmara, o que seria a primeira Câmara daqui, dessa região, da Paraíba do Sul, porque desde 1648, né, nós tivemos a escritura de composição, já tinha os interesses do governador Salvador Correia de Sá, daqui a pouco do filho dele, o Visconde de Asseca. E aí, o que esses homens fizeram? Esses homens se reuniram e formaram uma primeira Câmara. Então, se vocês observarem aí, gente, são os nomes dos primeiros vereadores. Essa Câmara foi logo destituída porque ela contrariava os interesses dos criadores de gado do Rio de Janeiro. Como o Eugênio estava falando muito sobre as pesquisas, olha que espaço bom. Esse livrinho aqui, ó, Notas sobre a Fundação do Município, foi um livrinho lançado pelo arquivo há poucos anos atrás, acho que uns 4, 5 anos atrás, que traz justamente a análise desse documento de uma forma, com uma linguagem muito direta, muito rápida, porque a nossa intenção, e o Eugênio tem essa preocupação também, é que esse material possa ser trabalhado em sala de aula, né, Eugênio? Então, eu queria que você falasse agora para quem está nos ouvindo e para quem vai ver a live depois, que eu sei que tem muita gente que acaba assistindo depois,
que você falasse um pouco sobre essa questão do simbolismo das datas, o que comemorar. Enquanto São Paulo está lá agarrado na data de criação da Capitania de São Vicente, para se dizer mais velho, o Sofiati sempre fala isso, nós estamos aqui trabalhando com uma data mais recente, que é o 28 de março de 35, para parecer mais novo. Então, eu queria que você trabalhasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre esse simbolismo das datas, antes da gente ir para as perguntas. Então, a data passa por ser uma efeméride e, ao mesmo tempo, um lugar de memória, né? E um lugar também de disputas. Às vezes, parecendo que a data é uma bobagem. Não é. A data, na verdade, ela é a ponta do iceberg de uma disputa, às vezes, até um tanto complexa. Pegamos como exemplo aí, muitas vezes, a data, se deve ser feriado ou não, de Zumbi, quando você tem de Tiradentes. Fica parecendo que é uma bobagem, mas não é. Na realidade, essas datas simbolizam algo que está para além delas mesmas, né? Que diz respeito à forma como nós nos organizamos, disputamos o poder, ou a forma como nós pensamos a igualdade, a desigualdade dentro da nossa cidade, dentro do país, né? Seja lá o que for. Nesse caso específico aí, tem várias questões que podem ser levantadas, né? Uma delas é que eu acho que há pouco tempo que esse debate sobre a elevação da vila que ganhou mais vigor. Eu acho que pelo menos durante uma boa parte do século XX, essa questão da elevação de Campos à condição de cidade, que parecia que ganhava muito centro, né, das atenções de historiadores ou dos próprios formadores de opinião. E isso acaba, de certa forma, reproduzindo uma visão, né, de que fica parecendo que Campos passou a existir a partir de 1835. Como eu havia colocado aqui anteriormente, antes já havia Campos enquanto parte de um distrito, conectado a uma realidade muito maior do que a local, como havia também em São João da Barra. A Neila costuma dizer que essa elevação de Campos à vila e a formação dessa Câmara Municipal e todos os embates que se deram, eles foram mais importantes do que a elevação de Campos à condição de cidade. Eu não vou dizer que foram mais importantes, mas eu entendo o que a Neila está querendo dizer. Ela está querendo dizer que essa elevação de cidade foi feita uma tradição inventada em torno dela muito maior do que a da elevação de vila e da constituição de uma Câmara Municipal. Tanto é que todos os conflitos que você vai apanhar aí, que vão se dar a partir de Bento Pereira, né, dos colonos locais, com o donatário, etc. e tal, você vai ver que está muito em torno da disputa de poder, da autonomia que se deve ter ou não. Essa discussão me parece muito cara. A autonomia, a liberdade que os locais têm para decidir sobre qual deveria ser o seu destino. Me parece que isso está muito colocado ali, né, nessa relação colonos, donatários, coroa, é tudo muito imbrincado nesse sentido. Então, isso me parece que essa tensão está constituída aí, e penso que quando chega no século XIX, é uma outra... Gente, travou para vocês também ou só para mim? Imagem. Agora voltou. Voltou. É uma estratégia dessa elite política para conseguir se projetar, tanto em termos regionais quanto em termos nacionais, né? Mas eu acho que isso tem muito a ver com tradições que são inventadas. Vou dar um exemplo para você. Às vezes as pessoas confundem muito a história com memória, né? Sem querer colocar aqui história e memória numa categoria hierárquica de níveis, elas têm naturezas diferentes, né? E cumprem, às vezes, papéis bem diferenciados. Tem um trabalho até da Letícia, do arquivo, que mostra isso, né? Como que, muitas vezes, alguns fragmentos de memória são jogados na internet, em páginas no Facebook, achando que história de Campos é história de casarão. É você pegar um casarão e falar que está com saudade daquele casarão, que está com saudade do Lampião, que está com saudade disso, daquilo, que no tempo foi muito bom. Quando a gente mergulha nos arquivos, a gente vê que cada época tem suas próprias misérias. Está dando para ouvir? Tá perfeito. Cada época tem suas próprias misérias, cada época tem suas próprias vantagens, desvantagens. E que essa ideia de uma idade do ouro que aconteceu na década de 50, 40, isso é uma balela.
as pessoas já sofriam violência, estava colocado, desigualdade, a escravidão ficou nesse país aí mais de 300 anos, um genocídio de negros imenso, né, que você vai ter, e que a gente ainda não fez uma reparação adequada disso, né? E aí, às vezes, você vai para a internet e tem pessoas que usam a memória como se fosse história, algumas pessoas. Eu acho assim, que memória tem tudo a ver. Eu acho que botar foto de casarão, botar foto de tudo que você quiser colocar, porque a memória, você coloca o que você quiser ali. A memória é extremamente seleciona, etc e tal. História e memória estão juntos. A história é um conhecimento que se pretende objetivo, ele se pretende problematizador, né? Então não basta botar foto do casarão, tem que se perguntar quem morava ali, quem trabalhava ali, quem fazia o que ali, aquilo era de quem, como é que se davam essas relações de trabalho, qual era a ideia que vigorava, se pessoas tinham um sonho, quais eram esses sonhos, quem pôde realizar. São 1000 perguntas que a gente tem para fazer, que às vezes, nesses fragmentos de memória que se espalham pela internet, às vezes você reproduz uma visão de mundo que você diz que é de história e que não é de história exatamente, né? A história requer versões pautadas em metodologia, em teoria e em debate, né? Conhecimento objetivo. Opinião todo mundo pode ter, opinião eu tenho, você tem. A questão é fundamentar essa opinião com teoria, com dados, com documentação e com debate. Aí a gente está falando do campo da história, como pode também estar falando do campo da memória social, do patrimônio, que também tem uma produção objetiva que se propõe a debate, teorizar, a discutir, a utilizar o material, etc. e tal. Eugênio, eu queria que a gente fosse agora, porque nós já estamos com 1h06 de live, não dá para estender tanto mais, se bem que a gente tem um tempinho ainda, porque no início a gente ficou com aquele travamento de volume. O Edmundo Siqueira, que escreve maravilhosamente bem, adoro as coisas que o Edmundo Siqueira escreve, ele perguntou o seguinte, eu vou botar aqui o que ele escreveu, mas a pergunta final dele é: quais caminhos, além desse aqui, que a gente está, essa tentativa que a gente está fazendo aqui agora, quais caminhos, além desse aqui, valorizando a história, para que o campista tenha identidade com a cidade? Que a gente sabe que a questão da identidade, da valorização da identidade é outra coisa que a gente tem trabalhado muito, né? Tem uma... Edmundo, boa pergunta, Edmundo. Essa é uma pergunta interessantíssima, porque existe até uma aluna existe uma aluna que é colega, é Uli, né? Que é colega do Vitor, que está fazendo uma análise das crônicas campistas, buscando ali uma certa identidade dos campistas a partir de crônicas que foram veiculadas em jornais de grande circulação na região. E na banca de qualificação do projeto dela, eu estava discutindo exatamente isso. Assim, será que existe uma identidade? É a primeira pergunta a ser feita. Há essa identidade? Ou nós temos identidades? Nós temos uma pluralidade de identidades que se configuram e se relacionam dentro dessa região. Identidades essas que podem estar conectadas a outras identidades de outras regiões. Por que eu digo isso? Porque nesse trabalho, vivendo em tempos de tirania, eu percebo que você tem uma elite política, cultural e econômica tentando plasmar, construir uma identidade única para a região. Só que essa identidade ela é construída a partir do espelho no qual essa elite se vê. Tanto é que ela vai utilizar várias vezes que Campos é uma cidade rica, populosa, civilizada, educada, que tem uma história, que tem isso, que tem aquilo. Ela está olhando para si mesma e tentando se ver dessa forma, que de repente nem é a imagem real dela, é a imagem que ela idealiza, que ela gostaria de vender para o mundo, até como uma estratégia política. Eu fico me perguntando sobre os diversos grupos que habitaram essa cidade, que eram crivados por N variáveis distintivas, como de classe, de cor, de gênero, de geração, e que, de repente, esses grupos não se identificavam com essa visão. Campos é rica para quem? Campos é civilizada para quem? Campos é esse primor para quem? Há de se perguntar isso. E eu fico me perguntando hoje, talvez a nossa identidade seja plural, né? Existiria um elemento que liga todos os campistas em si? Essa é uma pergunta, né? Eu não tenho uma resposta para isso. Eu tenho muitas dúvidas a respeito, na realidade. Ao participar da banca, eu coloquei isso. Eu coloquei até isso para a Uli, né? Falei, Uli, eu não sei se há essa identidade, que é a primeira pergunta a ser feita, ou se nós temos identidades, né? Em que medida essas identidades convivem, né? Mas
eu acho que aí é diferente assim, de você ter o amor pelo lugar, despertar esse amor pelo lugar. Talvez despertar o amor pelo lugar seja trabalhar com respeito a essas diferenças de identidades, a igualdade, por aí vai, né? Ó, o Sofiati colocou aqui para gente, Campos tem a pretensão de ser toda a região norte e noroeste. Não é bem assim que a Zona Serrana olha para a Baixada. Ela se identifica mais com Minas Gerais que com a planície. Assunto interessante para abordar. Aliás, gente, eu já quero fazer o convite aqui, porque para ele não declinar. Vamos chamar Sofiati para uma live também, porque Sofiati Sofiati, eu falo para ele que ele é nosso muso, entendeu? Nosso deus da história. Ele não gosta, não. Mas ele é nosso ele briga deus dessa comigo. da história. Porque eu fico elogiando ele briga. Comigo também. Mas vamos trazer Sofiati aqui também. Quero trazer Genilson, Rosseline, porque eu estou adorando essa interação das pessoas. Eu estou achando fantástico e vendo como está todo mundo se interessando. A produção desse pessoal é fantástica. Vendo como está todo mundo interagindo, era isso que eu queria. Eu estava muito preocupada com isso, das pessoas interagirem. Estou feliz, porque estou vendo que está todo mundo participando do assunto. A gente tem mais a Angélica. Meu bisavô, em 1898, adquiriu terras perto de Itabapoana, do lado do Espírito Santo. Então, muitos documentos dele têm dos dois lados. Acho que isso Campos ficasse confusa. O que você acha? E tem uma mistura. Meu primo Marcos Levi Crespo foi até Portugal e no Espírito Santo para estudar sobre isso. Pessoal, eu vou até me meter um pouquinho nesse assunto, porque eu e Eugênia, a gente participa de um laboratório. A gente participa de um laboratório lá no Espírito Santo, LACES, da Universidade Federal do Espírito Santo. E a gente tem percebido cada vez mais o quanto no período colonial as relações de campos elas estavam dadas com relação ao Espírito Santo e não com tanta frequência ou com tanta direção ao Rio de Janeiro. O comércio de cabotagem, por exemplo, que o Eugênio tem se inspirado para estudar, o comércio de cabotagem ele estava muito bem estabelecido no século XVII, no século XVIII, com o Espírito Santo. Essa questão dos limites que eu falei para vocês, gente, isso quando a gente está falando em século XIX, com limites entre o Espírito Santo e Campos dos Goytacazes que não estavam bem delimitados, tanto é que isso gerou uma briga até entre São João da Barra e Campos, porque São João da Barra, Morro do Coco ia ficar para quem? Morro do Coco, São João da Barra brigava, que no século XIX que Morro do Coco era dela, e Campos brigava que pertencia a ela. Justamente por conta dessa confusão de fronteiras, dessa disputa de fronteiras que vinha lá de trás com o Espírito Santo. Eu dei o exemplo para vocês da Fazenda Muribeca, dos jesuítas ali no Espírito Santo, e isso é real, isso gerou uma briga dos jesuítas no Espírito Santo, com os chamados homens bons que o Eugênio falou aqui, e também aqui. E aí o que acontece? Por isso que eu falo que é tão importante a gente conhecer a documentação. Muita gente fala assim, mas não tem documento sobre o Espírito Santo, não tem documento sobre Campos. A gente tem que botar uma vírgula aí. Porque, às vezes, a documentação sobre Campos está nomeada lá no arquivo, que não conhece a nossa realidade como Rio de Janeiro, como Espírito Santo. E a mesma coisa a documentação do Espírito Santo, porque eu já encontrei muitos documentos do Espírito Santo em caixas de arquivos, coleção Rio de Janeiro, coleção Capitania da Paraíba do Sul, porque essas linhas, elas não eram bem delimitadas, como o Sofiati estava falando aí. Né, Eugênio? Perfeito. Eu acho que tem todo um trabalho hoje que mostra o quanto isso aí não estava muito definido na época, né? E isso ainda era fruto de muitas disputas, e são disputas que se estendem até mesmo ao século XIX. Né? Naquele momento em que Campos vai tentar um projeto para se transformar em província, feito convite a Itapemirim, né? Uhum. E Itapemirim vai aderir, vai querer participar. Itapemirim, que teoricamente seria parte do Espírito Santo, que, no entanto, lá no LACES a gente vê, né, Rafaela? Lá no laboratório a gente vê que não era bem assim, né? Itapemirim também não tinha essa identificação toda, né, com o Espírito Santo, né? E que as relações se davam muito entre as pessoas, casamentos, alianças,
né? Como é o caso de um professor que eu estou estudando, tem todo o material sobre ele, está faltando tempo para sentar, para escrever um pouco da história dele aqui no município e, a partir da história dele, lançar um olhar sobre a sociedade da época e como lidavam com a educação, principalmente na primeira metade do século XIX. Ele é um professor que foi professor de primeiras letras em Campos durante 65 anos. Não, em 50 anos, eu acho. Ele morreu até em São Gonçalo. Depois eu descobri lá uns documentos sobre ele, quando ele morreu, etc. São Gonçalo, lá do Rio? Ele atravessou uma boa parte do Império como professor aqui. Ele se envolveu nas disputas políticas entre liberais e conservadores, né? Ele era muito atuante. Eu encontrei uma carta dele enviada para o governo, defendendo o método Lancaster, aquele método que o Rodrigo trabalha muito na tese dele lá, né, ali formando cidadãos fluminenses. Ele foi uma figura interessantíssima aqui dentro das disputas políticas, etc. Ele era capixaba, cara. Porque eu fiquei procurando, né, onde que ele nasceu. Depois fui descobrir que ele tinha nascido, na realidade, no Espírito Santo. Agora eu estou em busca assim, de quando exatamente ele veio para cá, porque ele veio dar aula quando ele tinha 18 anos. Ele se tornou professor de primeiras letras. Olha, muito interessante. Há muitas Amaral, conexões. Só um minuto, Eugênio, desculpa eu te interromper, que às vezes fica um atrasozinho, né? A Iva Amaral pediu para a gente falar um pouco sobre esses limites, e uma dica, Iva, tem esse livro aqui, acabei de compartilhar para vocês, tem um livro fantástico eu conheci agora há pouco tempo, mas ele foi reeditado pela editora Essência do IFE, que é a povoação e a fundação da cidade de São João da Barra e dos Campos dos Goytacazes. É uma obra do Fernando José Martins, de 1868. Então, fala muito sobre essas brigas de limites entre São João da Barra, Campos dos Goytacazes, inclusive, gente, em torno da região ali da Lagoa do Açu, de São Bento, a tão famosa região do Açu hoje, que está abrigando lá o porto para São João da Barra. Também já foi uma área de disputa ali entre Campos e São João da Barra, dessa questão de limites. Esses eventos são abertos a todos na rede. O pessoal está perguntando, Eugênio, aqui, sobre os eventos que a rede, a SMES, tem feito de atualização, de capacitação, de formação continuada dos professores, que tanto eu quanto você já demos aqueles cursos para os professores. Acho que a Neuza falou aqui com eles, e eles estão perguntando se esses cursos, se esses eventos são abertos. Da maior parte das vezes, essas capacitações elas são fechadas para professores da rede, mas o arquivo, gente, ele está sempre preocupado em ofertar também seminários, congressos, apresentações. O Instituto Histórico sempre era a última sexta-feira do mês, mas parece que Genilson mudou a data, depois ele pode falar melhor para vocês aqui, se Genilson ainda estiver aí com a gente. O Instituto Histórico mensalmente faz apresentações no Instituto Histórico, com pesquisas novas que têm se desenvolvido. O arquivo tem atuado como braço cultural da Câmara Municipal, junto com a Fundação Cultural. Então, a gente tem um programa na TV Câmara chamado Pílulas da História, justamente para divulgar pouco essas ações, essas pesquisas. E foi como eu falei, que essa seja a nossa primeira live, que eu espero também contar com a participação sempre assídua de todo mundo, porque isso é muito bacana, né? Deixa eu ver se... Eugênio, já estamos com 1h20. A Carmen está falando que a formação oferece uma porcentagem de vagas aberta para o público interessado. A Carmen é uma das responsáveis, gente. Então, sempre quando tem esses eventos da SMES, a gente pode divulgar na página do arquivo, se a Carmen concordar. Então, vocês fiquem de olho e a gente compartilha com vocês, tá certo? Porque os cursos são maravilhosos. Sofiati já deu cursos incríveis também. Eugênio, tem um pessoal muito bacana que dá... Vamos fechar com uma pergunta da Carmen aqui. Carmen está falando o seguinte: não teríamos que canalizar nossos esforços para o público infantil e jovem, para o conhecimento da história local? Diga o que você acha, gente. Claro, isso já vem sendo feito de alguma forma por ela, pela Silvia, e por alguns outros, né? Poucos ainda, na realidade.
Eu tenho vontade de escrever para o ensino fundamental e médio. Eu acho que a gente precisa ter uma produção voltada para esses alunos. Eu acho que a Carmen e a Silvia cobrem hoje os alunos que estão assim no início, são mais as crianças, né? Mas o pré-adolescente, o adolescente, eu acho que é preciso produzir algo assim sobre a nossa história para que eles possam entrar em contato com essas informações de ponta que vêm sendo produzidas por vários colegas, né? Eu particularmente acho que isso é vital, né? E também continuar produzindo, evidentemente, né? Agora tem que ter também outros que se interessem por escrever, né? Por esse público. É isso, gente. Eu sempre falo que nós precisamos nos apoderar mesmo da nossa história, né? Da nossa escrita da história, do nosso processo de produção dessa história enquanto historiografia mesmo. Porque tem muita gente lá fora, gente, e não que isso seja um problema, não é? Eu e a Eugênia, a gente fala sempre sobre isso. Tem muita gente lá fora produzindo sobre campos. E às vezes produz sobre campos sem sequer pisar aqui, sem sequer conhecer o arquivo, a documentação, a região. É o que eu sempre falo, eu preferia que as pesquisas saíssem daqui, porque afinal de contas é a gente se apoderando também do que é nosso. Então, fica o convite para vocês conhecerem essa bibliografia que eu vou colocar na página do arquivo. Todos os livros que o Eugênio falou, gente, eu vou colocar lá na página do arquivo. Larissa, Letícia e Felipe já estão organizando isso. E outras lives virão, outras novas abordagens virão, justamente para que a gente possa, conjuntamente, construir e navegar por essa nova escrita da história que a gente tem feito, que Carmen faz tão bem com o público infantil. Lembrar a todos vocês, gente, que o arquivo ele oferece visitas guiadas. Essas visitas elas são voltadas, elas têm como metodologia a educação patrimonial. A gente tem uma preocupação muito grande em não só falar sobre a história do arquivo, do solar, mas sobre a história de campos, de um ponto de vista descentralizado, desconstruído, porque, afinal de contas, a gente não pode partir só de Lamego, só de Feidi, a gente tem que ter abordagens que cheguem às pessoas, como a Carmen e a Silvia têm, que chega para o público mais infantil, mas como a Eugênia está falando, ainda falta aquilo que chega para o jovem. O adolescente ele precisa de um material que seja interessante para ele, né? Eu acho que é isso, né, Eugênio? O que você quer deixar de recado final para eles? Eu quero deixar de recado que hoje nós temos uma balbúrdia de produção historiográfica aqui na região, via IFE, UF, UENF, Instituto Histórico Geográfico, né, de Campos. Né? É uma produção pulsante, é uma produção séria, objetiva, é uma produção que tenta produzir um sentido para a gente debater o que somos, o que fomos, o que queremos, aonde estamos, o que já aconteceu por aqui, o que queremos que venha acontecer e por aí vai. Né? Gostaria de agradecer essa possibilidade de apresentar aqui um pouco do meu trabalho e do trabalho dos colegas, né? E dizer que eu estou muito assim, otimista com a nossa produção. Né? E independente dos ataques que estamos sofrendo já há um certo tempo, de que a universidade é um espaço de produção de excelência, sim, doa a quem doer, né? E que fiquem incomodados mesmo, porque o trabalho que nós fazemos é um trabalho, sim, sério, né? Um trabalho sério que nós temos demonstrado com a nossa produção, com a nossa presença no cenário político local, a nossa presença no cenário educacional, se apresentando, mostrando o que estamos fazendo, trazendo isso à luz do sol, à luz do dia. Agradeço vocês, né, e vamos lutar cada vez mais pela memória, pela história e pela problematização dessa história aqui na nossa região. Agradeço, Rafaela, mais uma vez, é um prazer ser seu parceiro, tanto no LAS, quanto no LAIP, quanto aqui no Arquivo Público. Obrigado. Meu amigo, eu que tenho que te agradecer, é verdade. Olha, Eugênio, eu que tenho que te agradecer. A gente sabe que para a gente é uma batalha vencer
essas tecnologias. A gente gosta mesmo de papel, né? Mas eu quero te agradecer pela parceria de sempre, gente. Dizer para todo mundo que está em casa, Eugênio, ele é um defensor incansável do arquivo. Eu conto com ele para tudo. E a gente sabe disso. Então, por isso que eu quero te agradecer publicamente, porque você tem sido um grande amigo. Dizer para todo mundo que está em casa, gente, que passado o período de quarentena, respeitem as recomendações, fiquem em casa, cuidar de si é cuidar do próximo. Passado esse período de quarentena, o arquivo vai estar lá de volta para receber todo o público com as visitas guiadas, com as pesquisas. Eu quero agradecer à Fundação Cultural, que sempre nos apoia em todas as ações, a Cristina, que ficou com a gente a live inteira. Isso demonstra o quão sensível ela é com relação ao arquivo, com relação a tudo que a gente tem feito. Então, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aí com a gente. Compartilhem essa live para que ela tenha bastante visualização e para que a gente consiga fazer novas lives, novos projetos como esse. Agradecer a parceria de vocês e por estarem aqui com a gente até agora, tá? Eugênio, só para te dizer, para encerrar, você aperta lá o Live Studio, fechar estúdio, senão sua câmera vai ficar aberta aí, tá? Aí você, quando a gente fechar, você fecha aqui. Gente, muito obrigada, tá? Adorei a participação de vocês. Um grande beijo. Também, foi uma experiência Acompanhe legal. A página do arquivo, hein? Um beijo, gente. Tchau. Obrigada.